Fazendo um breve resumo, com o Vegeta pegando um peixe e conhecendo a Bulma pela primeira vez. O gosto dele por lutas, tem o Kuririn pedindo pro Vegeta não usar todo aquele poder, com ele virando um macaco gigante. Temos a luta dele contra o Jack Chun, o encontro dele com o exército da Red Ribbon e como ele destrói fácil os seus oponentes. Aqui ele destrói a Red Ribbon igualzinho no Dragon Ball Sai. Ele também aprendendo o Garlic-Gun por conta própria. O encontro dele com Pilaf e a diferença é que na luta contra o Piccolo, ele menciona que o Piccolo matou o Kuririn. Piccolo fala que se ele tivesse a juventude eterna, com certeza venceria o Vegeta. E então ele recupera a juventude e começa a tocar o terror. E Vegeta adora isso, pois tem a oportunidade de enfrentar alguém muito forte. E então os dois se preparam. E como você já imaginava, Vegeta leva a melhor sobre o Piccolo. Ele reencontra os seus amigos, igualzinho aconteceu com o Goku, e a Bulma menciona que ele cresceu só um pouquinho. E o Olon fala que a testa dele ainda está enorme. Vegeta fica puto e a Bulma brinca que a boca dele continua suja. E também temos o reencontro de Vegeta contra o tal Pai Pai, que faz uma ameaça contra o Tenshinhan, que depois que ele acabar com o Vegeta, vai atrás dele. Então ele, numa atitude covarde, faz a Bulma de refém no meio do torneio, falando que sabe que ela é a namorada do Vegeta. Todo mundo fica surpreso, e então Vegeta dá um ataque de Ki que destrói totalmente o braço do tal Pai Pai. E é então que Vegeta pergunta se ele deve mandar o próximo na cabeça. Tal Pai Pai foge apavorado. Vegeta, sem paciência, fica muito pé da vida com a Bulma, por ela sempre se meter em confusões. Eles discutem feio, e ele diz que se ela quer que ele continue salvando a pele dela, ela deveria ser logo a namorada dele. Todo mundo fica surpreso, mas quando Vegeta tenta voltar atrás, a Bulma simplesmente diz que aceita a proposta dele. Olha a cara do Vegeta. Todo mundo fica de queixo caído. E é então que o apresentador diz que é oficial. O Vegeta e a Bulma vão se casar. Para a alegria de alguns e a tristeza de outros. Tadinho do Yanti. Pelo menos o Kuririn tentou consolar ele. E então que vemos um tempo depois no torneio. E a arena está totalmente destruída. Olha os buracos no chão e a destruição lá no fundo. Temos até um braço gigante do Piccolo caído no meio da arena. Imagina o trabalho para tirar esse braço. Imagina quando começar a entrar em decomposição. Então vemos que Vegeta ainda está super de boa. E Piccolo todo arregaçado, dizendo que não sabia que Vegeta tinha tanto poder escondido. Todos os seus amigos estão torcendo para ele. Piccolo já percebe que não vai conseguir vingar a morte do pai dele. Então que Vegeta percebe que Piccolo já está derrotado. E diz, você admite a derrota? Você é bem mais maduro que o seu antecessor. Então ele diz, eu vou te deixar viver. E se isso te incomoda, treine mais e venha me enfrentar novamente. Eu estarei esperando você. Piccolo não entende nada e Kami-sama também não acredita nessa ideia do Vegeta. E manda ele acabar com ele naquele instante. Mas então o Vegeta diz que se ele fizer isso, Kami-sama também vai morrer. E as esferas do dragão vão desaparecer. Vegeta sabe que se deixar o Piccolo vivo, ele com certeza vai ficar mais forte. Então seria um desperdício matar ele naquele momento. Piccolo então avisa que Vegeta vai se arrepender disso. E Vegeta diz que está ansioso para ver. Piccolo então vai embora. E é então que o árbitro diz que Piccolo deixou o campo de batalha e que a vitória vai para Vegeta, fazendo dele oficialmente o campeão do torneio de artes marciais. Todo mundo sai pulando para comemorar a vitória do Vegeta, com a Bulma já abraçando ele. É então que Kami-sama olha para o céu e diz, sinto muito, Piccolo. Parece que Vegeta nem via você como uma ameaça real. E enquanto os guerreiros Z comemoram, Kami-sama profetiza que daqui a 6 anos, o verdadeiro inimigo aparecerá. E ele se pergunta o que o futuro trará. Talvez finalmente Vegeta conheça um adversário à altura. Bulma e Vegeta vão visitar Kuririn e Mestre Kami. E com eles está o pequeno Trunks, já com 4 anos de idade, levando logo uma espada de brinquedo. Kuririn chega pro Vegeta e pergunta se o Trunks também tem uma cauda. E no meio da conversa entre eles, Vegeta sente um Ki muito poderoso, que está se aproximando. Não é tão poderoso quanto o dele,
mas mesmo assim é forte. Será que é o Piccolo depois do treinamento? E é então que o BO chega e eles ficam frente a frente. Ele é nada mais, nada menos que Raditz, que diz finalmente ter encontrado o filho do rei Vegeta. E é então que se inicia uma conversa muito calma e civilizada entre os dois, com o Vegeta metendo um porradão na cara dele, fazendo ele cair dentro do mar. Ele tenta atacar o Vegeta, que se defende facilmente do ataque. E é então que começa uma trocação de rajadas de Ki. Raditz tenta usar o mar como estratégia para se esconder, mas não consegue entender como Vegeta sempre sabe onde ele está, pois ele não tem conhecimento sobre a habilidade do Vegeta de sentir o Ki dos oponentes. É então que Raditz é atingido e tem que subir para pegar um pouco de ar. E é então que Vegeta já pega ele pelo cabelo, joga ele para cima, chega lá primeiro que ele e mete uma bicuda, fazendo ele voar e comer terra. E ainda dá tempo de se sentir nostálgico, lembrando que ali ele treinava com o Kuririn. Raditz então fala que mesmo em um mundo fraco, Vegeta ainda assim é um guerreiro de elite, e que toda a luta foi gravada aos seus amigos, e que os caras vão descer pra terra pra resolver essa parada. Então que Vegeta acha isso fascinante e executa o Raditz. Até mais, seu verme. E é então que vemos que em um local distante, Nappa começa a trocar uma ideia através dos Stalkers com o Vegeta. Nappa então avisa que em 3 meses eles vão chegar e limpar o chão com a cara do Vegeta. Vegeta duvida muito disso. E é então que ele escuta outra voz. É ninguém mais, ninguém menos do que o Goku. Ou melhor dizendo, o Kakaroto. E é então que ele diz: eu vou te mostrar, senhor Elite, o que realmente é lutar. E só com essa frase o Vegeta já fica todo cagado. Ele já percebe que o Goku é diferente dos outros oponentes. E é então que no outro mundo, Nappa fala: hey, você é um guerreiro de classe baixa, conversando assim com um Elite. E ele já toma um socão na cara pra ficar esperto. Então Nappa menciona que Kakaroto mal conseguia escapar da morte nas batalhas, mas por conta disso ele se tornou incrivelmente forte durante esses anos. E é então que ele menciona a sua frieza, por nem se importar que o seu irmão Raditz foi morto. E é então que eles já se dirigem para a Terra, passando por cima das ordens do Freeza. E é então que se passa 3 meses e os Saiyajins chegam à Terra. Kami-sama já percebe que Kakaroto é diferente dos outros inimigos. Kakaroto então chega, olha para a cidade e usa um golpe que causa uma grande destruição no local. A Bulma já tá toda cagada e Vegeta está se aproximando. Será que o Vegeta vai realmente conseguir encarar o Kakaroto? Vegeta está se aproximando dos inimigos. Nappa elogia a destruição que o Kakaroto causou. E então que eles percebem que nem precisam procurar o Vegeta. Ele mesmo já está vindo até eles. E o nível de poder que ele tem é de 3.500. Kakaroto então fala que o Nappa pode dar conta dele. E então eles vão trombar o Vegeta de frente. Afinal, devem mostrar o devido respeito ao príncipe dos Saiyajins. E então eles se dirigem até ele. E Vegeta também, já super ansioso para conhecer o dono daquela voz. Então um grande confronto se aproxima. Finalmente, eles se encontram e fazem uma aterrissagem. Então Vegeta pergunta qual o motivo deles estarem ali. E Kakaroto brinca falando que Vegeta é mais baixo do que ele imaginava. E a única razão de estar lá é para dar um soco na cara lamentável de príncipe dele. Vegeta avisa que ele é um Saiyajin criado na Terra. E para manter a paz, ele vai matar os dois. É então que Kakaroto manda o Nappa ir para a luta. Nappa então aumenta o seu Ki para 4.000.
e está todo confiante, até o Vegeta começar a subir o seu Ki também. E é então que o poder do Vegeta sobe para mais de 8.000, chegando aos 14.000. Nappa então avisa o Kakaroto que não tem como ele vencer o Vegeta e pergunta o que ele deve fazer. É então que Kakaroto simplesmente responde: lutar. Prepare-se para o combate ou você quer me envergonhar fugindo. É então que Nappa berra que ele também é um guerreiro de elite e se prepara para o ataque. E já ganha uma bicudona no queixo e sai voando. Ele passa pelo Kakaroto. E então Nappa manda aquele golpe usando os dedinhos e destrói todo o lugar, até se esquecendo que o Kakaroto estava lá. Mas para decepção dele, Vegeta não está morto e está logo atrás dele. Ele então tenta atacar, mas é espancado. Toma um socão na barriga, mas tenta dar um rajadão pela boca. Mas Vegeta consegue repelir o golpe a queima-roupa. As coisas estão indo muito mal pro Nappa. Kakaroto então fala que ele foi superado em velocidade e também superado em técnica. É então que Nappa, já percebendo que não tem chance de vencer o Vegeta, grita que vai mostrar a orgulhosa morte de um Saiyajin e avisa que vai mandar o Vegeta direto para o inferno e dá um super ataque kamikaze e se detona junto com o Vegeta, na esperança de matar ele junto. Infelizmente pro Nappa, o suicídio dele foi em vão. Vegeta se defendeu muito bem do ataque. E é então que temos uma cena que lembra muito a do Vegeta contra o Majin Buu. Nappa se sacrificando e virando uma estátua, carbonizado pelo calor do próprio ataque. Kakaroto então desce ao local e destrói o que sobrou do Nappa, na frente do Vegeta. Kakaroto então diz: bom, nada mal para um amador como você. E destrói na palma da mão um pedaço que sobrou do Nappa. E é então que fica aquele clima muito tenso entre os dois oponentes. Kakaroto então diz que eles devem mudar o local da batalha, já que aquele tinha ficado todo destruído pela última luta. Vegeta fala que isso não vai mudar o resultado da batalha, e então os dois se dirigem a um outro local, rastreador do Raditz, para assim poder acompanhar a luta. E ela está muito calma e aliviada, pelo fato do Vegeta ser mais poderoso que o Kakaroto. E isso tudo é um alívio para todos os guerreiros Z. E a luta já vai começar. Kakaroto já tira o rastreador para não quebrar, porque, querendo ou não, isso daí deve custar uma grana. Vegeta diz: eu me lembro que você disse que ia me mostrar o que realmente é lutar. E só quem é mais forte do que eu pode dizer isso. E é então que Vegeta já começa a aumentar o seu Ki. Kakaroto fica então impressionado como os terráqueos podem controlar assim o seu nível de poder. Só que aí ele diz: você precisa aprender qual é o seu lugar, Vegeta. E ele também começa a aumentar o seu Ki. Isso deixa Vegeta e a Bulma espantados com o tamanho do poder dele. E agora, o nível de poder do inimigo é muito maior do que o do Vegeta. Vegeta fica espantado, pois ele nunca havia encontrado alguém tão poderoso assim. Kakaroto diz que a capacidade de controlar o seu nível de poder é bastante rara, principalmente para a Terra, onde só tem gente fraca. Isso então é um feito e tanto. Vegeta está pasmo, totalmente chocado com a ideia de ter alguém que é mais forte do que ele. Mas Kakaroto diz pra ele se alegrar, pois ele é um Saiyajin. Vegeta está tremendo. Essa é a primeira vez que ele sente temor em combate. Mas ele diz que isso não é uma sensação ruim. E essa é a prova do seu sangue Saiyajin. E então vai começar o combate épico. Kakaroto versus Vegeta. E Vegeta é quem tem a iniciativa e começa com os socos, enquanto Kakaroto só se desvia. O chute passa perto, mas Kakaroto parece muito experiente em combate e acerta Vegeta no rosto, e várias vezes só com a sua mão esquerda. Vegeta tenta se esquivar, mas toma um no queixo e depois um diretão na cara, que manda ele voando pra longe
e Kakaroto já vai pra cima. Vegeta então gira no ar e se recompõe, e percebe a chegada do Kakaroto a tempo de se esquivar. E está muito divertido pra ele. Vegeta então pega distância e manda uma rajada de poder no inimigo. A energia é enorme, mas Kakaroto se esquiva sem dificuldades, e a destruição lá atrás é imensa. Então Kakaroto avança para o que interessa muito rápido, esquiva e mete um soco. Mano, que soco! Até entortou o nariz do Vegeta. E ele esquiva de novo no puro boxe. Toma essa, seu merda! Vegeta cai igual um meteoro no chão. Ele se levanta e começa a disparar várias rajadas de energia no Kakaroto. Kakaroto se defende e ainda tira um sarro. Vegeta então carrega e manda uma energia usando todo o seu corpo. E Kakaroto se prepara e mete um socão para se defender do ataque. E diz que tudo que ele precisa é só ter um bom soco. O Saitama deve concordar. Kakaroto então avisa que ele só está aquecendo. E parece que Vegeta vai ter que mudar a estratégia para conseguir alguma coisa. Kakaroto continua a provocar. E Vegeta avisa que ele vai dar a ele a luta que ele estava procurando. Kakaroto gosta do que ouviu. Já vai pra cima dele, dizendo que se ele estiver preocupado com a Terra, não vai conseguir vencer. Vegeta então deixa ele se aproximar e manda logo um Taioken. Ele se desculpa por pegar a técnica emprestada do Tenshinhan, e já concentra aquela porradona sinistra e letal. E agora vai, só que ele toma um pau novamente. Um socão violentíssimo que arregaça ele no chão. Mas como? Como que isso foi possível? E que baita soco. Ele fica no chão com cara de bunda. E Kakaroto diz que mesmo sem ver, ele sabe dizer onde o Vegeta está pela respiração de desesperado dele e pelas correntes de ar. Ele diz que na sua vida ele lutou até a morte em vários lugares escuros, e com isso ele adquiriu muita experiência. Vegeta se surpreende que ele nunca treinou com ninguém, ele aprendeu tudo sozinho. E o Kakaroto ainda elogia o Taioken do Vegeta, mas então que o Vegeta puto manda um ataque nele usando os dedinhos. Kakaroto é acertado, mas ele dá risada e usa sua técnica dos dedos também, que arrebenta todo lugar. Vegeta consegue escapar do ataque, mas Kakaroto já chega atrás dele e mete um socão que arrebenta ele lá no fundo da montanha. Vegeta sai de lá louco de raiva. A situação pede medidas desesperadas. Então que Vegeta decide que vai usar a sua técnica mais poderosa. E então ele já se prepara. Kakaroto se surpreende, pois ele conhece aquela posição. Vegeta está prestes a usar o Garlic-Gun e desafia Kakaroto a parar a sua técnica suprema, se ele tiver coragem para isso. É então que Vegeta dispara. Como Kakaroto assiste muito One Punch Man, ele vai parar essa merda no soco mesmo. Vegeta se surpreende por ver o cara socando o Garlic-Gun dele. E então fica nessa disputa de força do soco do Kakaroto versus o golpe do Vegeta. E o Kakaroto no final lança o golpe pra longe e comenta que o golpe foi muito bom, pois a pata dele até ficou dormente. Mano, olha a cara do Vegeta. Kakaroto então comenta que esse golpe que o Vegeta mandou, só a família real dos Saiyajins sabe. Vegeta deve ter herdado habilidades de luta dos seus ancestrais e instintivamente aprendeu a técnica. Vegeta está em choque. Kami-sama, assistindo tudo, se pergunta se finalmente esse é o fim da Terra. É então que Kakaroto continua a luta e já dá um soco nas costelas do Vegeta. Vegeta cai no chão e já se levanta para tentar atacar. E é então que ele começa a ser espancado pelo Kakaroto, até finalmente cair no chão. Kakaroto menciona que Vegeta é fraco porque a Terra é fraca e que ele é uma grande decepção para ele. O Vegeta, tadinho, humilhado, espancado, começa até a chorar. Esse foi um choque muito grande pro príncipe dos Saiyajins, quando parece que Kakaroto finalmente vai dar o golpe de misericórdia para acabar com a luta e matar o Vegeta. Alguém grita, espere. É ninguém mais, ninguém menos que o Mestre Karin. Kakaroto pergunta, quem diabos é você? Karin então vai andando numa boa, dizendo que faz muito tempo não é Vegeta, e fala que Vegeta nunca vai visitá-lo. O Mestre Karin diz que veio tirar o Vegeta daquela situação. Kakaroto então pergunta se o gato quer lutar contra ele, e Karin responde, pelo amor de Deus,
Eu estou muito velho para essas coisas. Mas que tal outra coisa para você? Ele pergunta se Kakaroto permitiria que Vegeta ficasse ainda mais forte. Olha a alegria do Vegeta de quem vai poder bater no valentão que fez bullying com ele. Kakaroto gosta da ideia. Então que o Mestre Karin tira do rabo o que ele disse ser uma água divina, que vai deixar o Vegeta ainda mais forte. Mas isso só funciona para quem já tiver um poder oculto para liberar, que isso também é venenoso, e que nenhum que bebeu essa água sobreviveu. Poxa, mas se ninguém nunca sobreviveu, como é que o Mestre Karin sabe que isso pode dar algum poder? Se a moda pega, várias pessoas vão começar a distribuir veneno para os inimigos, falando assim: se você sobreviver, vai se tornar uma pessoa muito mais poderosa. Brincadeiras à parte, ele serve o Vegeta com o veneno, talvez para ele morrer mais rápido e não passar vergonha. Vegeta então vê Kakaroto e fica puto, e bebe sem nem pensar nas consequências. E aí já começa a sofrer. Maldição, o príncipe dos Saiyajins está morrendo. Mestre Karin fica só ali, torcendo por ele. Vegeta tá lá já no bico do corvo. O que será que vai acontecer com ele? O tempo passa enquanto Kakaroto está entediado, esperando, esperando e esperando, enquanto o Vegeta está lá sofrendo, quase pra morrer, quando, de repente, algo acontece, e Mestre Karin já percebe que Vegeta conseguiu despertar parte do poder oculto. Então que Vegeta acorda. Kakaroto logo percebe também, e fica impressionado com o novo poder do Vegeta. Vegeta tá todo poderoso e radiante. Então o Mestre Karin pergunta como o Vegeta se sente. Vegeta responde que sente o poder por todo o corpo dele, só que mesmo assim está muito calmo. E então Vegeta agradece o Mestre Karin, gesto esse que faz ele perceber o quanto Vegeta cresceu. Mestre Karin ainda oferece a semente dos deuses, mas Vegeta diz que quer se vingar de forma justa. Ele então pede para Mestre Karin sair do local. É lógico que o mestre já sai vazado. Kakaroto ainda se levanta super tranquilo e vai já se aquecendo. Ele ainda está muito confiante da sua vitória. Ele se preocupa com Vegeta, que ainda está muito machucado da última luta, mas eles concordam que um duelo ao nascer do sol será uma ótima ideia. Kakaroto então já vai mostrando as suas esquivas, e Vegeta já faz aquela pose antiga do Goku, linda referência, e eles atacam ao mesmo tempo, e os dois são atingidos. E é então que a batalha começa. Vegeta chuta, Kakaroto se defende. Kakaroto soca Vegeta que se defende dessa vez. Uau, que progresso, hein? Pra quem tava se defendendo só com a cara. Kakaroto então mete a sequência rápida dele. E o Vegeta se esquiva e se defende de todos os ataques. E mete uma voadora no Kakaroto, que agacha. E então que os dois dão um golpe juntos. Pernada contra patada. A luta já tá sinistra, mas Vegeta leva um na barriga, mas revida com uma bicuda na cara. Ganha vários socos no rosto, mas esquiva do último ataque. E manda uma joelhada na fuça do inimigo, um Tiger Kick. E em seguida um facão do Gaio. E é soco na boca do estômago, socão na cara. Isso deve deixar marca. E Kakaroto só se diverte. E mete um socão que manda o Vegeta voando pra longe. Cara, ainda bem que eles voam. Imagina você voltar tudo isso correndo toda vez que tomar um socão desses. Os dois adversários já parecem cansados, mas então os dois aumentam seu ki e já vão pra cima um do outro novamente. E se acertam ao mesmo tempo. O impacto da colisão de energia dos dois destrói todo o local. E eles começam a se arrebentar na luta, naquela trocação de socos insana que só Dragon Ball faz. É cruzado no queixo, soco na cara, é mandíbula quebrada, é costela fraturada. Vegeta tá louco pra matar o Kakaroto e quebrar ele na porrada, mas só consegue quebrar parte da sua armadura. Kakaroto esquiva e se afasta dos golpes. Então que eles começam a se encarar. Kakaroto então começa a dar risada e falar: isso, esse é o encontro que eu queria. Todo o meu corpo está tremendo. Eu nunca me canso disso. E começa a dar risada. Vegeta fala que ele é um viciado em lutas, mas admite estar gostando também. E fala que nunca na sua vida lutou até a exaustão. O mangá até fica em cores depois disso. Você vê o que uma luta não faz na sua vida. A batalha está épica. E Vegeta diz que vai tirar esse sorriso presunçoso da cara do Kakaroto. Isso veremos no próximo capítulo. Mesmo com a ajuda do Mestre Karin, Kakaroto ainda assim está se segurando. Vegeta aumenta muito seu ki para a batalha. O poder é tão forte que as pedras são arremessadas para cima do Kakaroto, que soca todas elas. É então que Kakaroto menciona que Vegeta está acima dos 20.000 de poder.
E isso é ótimo para quem teve poucas batalhas reais. Ele realmente é da elite. E é então que Kakaroto arrebenta a armadura e mostra o seu físico. E é então que Vegeta pergunta se ele deveria ficar intimidado com isso. Ele percebe que Kakaroto é cheio de cicatrizes. E então Kakaroto começa a aumentar muito o seu Ki. O espírito dele parece imenso. E ele ataca o Vegeta que tenta se defender. Vegeta é arremessado para longe. Já começa de novo com as suas rajadas de Ki. Kakaroto, com cara de psicopata, vai se esquivando dos ataques, enquanto avança. E já manda um ataque no Vegeta, que se defende. E aí que Kakaroto se despiroca e arremessa um monte de ataques. Vegeta usa o seu Ki para se defender. E Kakaroto já sai nas costas dele, falando que aquilo só foi um desperdício de energia. Vegeta dá um chute e ele se agacha. E já mete um socão na cara do Vegeta e começa a pressionar ele com vários ataques. E ainda falando, não caia em um soco tão óbvio. Vegeta fica impressionado, pois ele não percebe nenhuma abertura. A experiência de luta dele é assustadora. Então que Kakaroto abandona a sua postura e manda Vegeta atacar. Vegeta então se preocupa, pois se ele atacar com as duas mãos, pode ficar vulnerável a um contra-ataque. E é então que Kakaroto grita que numa batalha não tem tempo de pensar, tem que seguir os seus instintos. E começa a golpear o Vegeta sem parar. A vantagem do Kakaroto é exatamente essa, a de se adaptar durante a batalha, enquanto o Vegeta tem que pensar. O Kakaroto tem o peso de cada batalha que ele venceu. Já o Vegeta não tinha oponentes à altura aqui na Terra. E é então que Vegeta começa a sentir essa desvantagem. Ele percebe que o punho esquerdo do Kakaroto está condensado em Ki, o que deixa seus golpes muito mais rápidos. E ele até manda os meteoros de Pegasus. E quando o Vegeta esquiva, é a chance dele atacar. Vegeta é jogado pro chão, mas se recompõe a tempo. E Kakaroto logo percebe que Vegeta não consegue enxergar o punho dele. E só o movimento do braço dele abre um buraco no chão. Arremessa Vegeta para a Terra e decide usar o seu Ki para atacar. Ele concentra tanta energia que é o suficiente para vaporizar a Terra. É então que Vegeta se prepara para contra-atacar. Mas antes de usar o seu Gagkigan, ele lembra dos seus amigos. E é então que ele muda a sua postura, porque agora ele vai usar o Kamehameha. Kakaroto zomba de um ataque criado na Terra. E é então que os dois mandam o seu ataque. E a colisão de poder é devastadora. Mestre Karin se pergunta se a Terra vai suportar, enquanto Kami-sama só assiste. Só que, infelizmente pro Vegeta, o golpe do Kakaroto tem um segundo estágio, que faz um efeito de rotação. Vegeta então se lembra quando o Mestre Kami o derrotou, na forma de Ozaru. Lembra dos seus amigos e família, e então retira forças o suficiente para contra-atacar. Essa foi a primeira vez que Kakaroto temeu pela sua vida. Será esse realmente o poder de um Elite? É então que Vegeta vence a disputa de poder e cai cansado no chão, enquanto comemora. Mestre Karin então se aproxima do Vegeta e dá pra ele uma semente dos deuses. Só que Kakaroto desce novamente pra terra. Ele ainda está de pé. E a luta vai continuar. O engraçado é que nenhum dos dois sente mais raiva um do outro. Mesmo o próprio Kakaroto não liga mais pra classe social do Vegeta. Eles só querem lutar. E a luta vai comer solto novamente.
Mas Vegeta percebe que o poder dos socos de Kakaroto diminuíram e consegue revidar com mais facilidade. É bicuda na cara, joelhada na boca do estômago. Vegeta encontra uma brecha e tenta derrubar Kakaroto. Nenhum dos dois vai aguentar isso por muito tempo. E é então que Vegeta começa a se lembrar do passado e lembra dos ensinamentos do Mestre Kami. Ele dizia que em uma batalha você deve se manter leve para poder agir rápido, porque o seu oponente vai estar esperando alguém denso. E é então que Vegeta começa a fazer movimentos que parece de um ataque de Ki, mas de tão perto, isso confunde muito Kakaroto. Seus movimentos mudaram completamente. Isso faz Vegeta se aproximar e desferir vários ataques em Kakaroto. A sequência é devastadora. Finalmente ele termina, Kakaroto cai em direção ao chão. Vegeta não acredita e até comemora. E é então que vemos uma luta difícil para Kakaroto, quando ele ainda era jovem. E vemos Raditz e Nappa zombando dele por ser muito fraco. Raditz até diz que se envergonha de ter o mesmo sangue que ele. E eles então se questionam por que não deixaram Kakaroto para trás quando ele ainda era bebê. E é então que eles lembram que precisavam de alguém para dar risada. É então que Kakaroto diz que é fácil falar quando se tem um poder do qual você não merece. E que um dia ele também ficaria forte. É então que eles falam que tem um abismo intransponível entre eles e que Kakaroto nunca vai derrotar um Elite. Kakaroto se lembra disso e não vai desistir. Não vai aceitar perder pro Vegeta. E então acerta um golpe nele que derruba o príncipe dos Saiyajins. Kakaroto então fala que lutou a vida toda. E todos falavam que ele ia ser sempre um lixo. E um dia ele olhou para as estrelas e se perguntou se as pessoas o limitavam ou se era só ele mesmo que se limitava. Vegeta quer continuar, mas Kakaroto dá uma risada falando que Vegeta está com a caixa torácica quebrada. Um toque faria ele perder a consciência. Vegeta então faz novamente os movimentos. E Kakaroto não conseguiu se defender antes. Kakaroto então começa a ser pressionado, mas então acerta um socão na fuça do Vegeta. Vegeta cai e parece que temos um vencedor. Kakaroto então diz que tem uma diferença entre eles, uma lacuna que nenhum talento bruto pode transpor. Kakaroto lutava pela sua vida todos os dias, em cada batalha. Já Vegeta nunca soube o que é isso. A Terra fez Vegeta se tornar fraco. Kakaroto então resolve dar uma chance para ele e começa a contagem regressiva pro Vegeta tentar sair do chão. Vegeta então se esforça, tenta, mas não consegue. Kakaroto então diz que o príncipe dos Saiyajins, o guerreiro de Elite, termina rastejando diante de um de classe baixa. Que situação humilhante. Vegeta lamenta e se desculpa com todos os seus entes queridos. Agora, sem Vegeta, a Terra não tem mais esperanças. E é então que Kakaroto concentra o seu Ki para um último golpe de misericórdia. Mas é então que Mestre Karen nota uma coisa muito importante. Não encontrou nenhum instinto assassino no Kakaroto naquele momento. Kakaroto então pergunta, alguma palavra final? Se tiver, eu a ouvirei. E é então que Vegeta responde, eu dei o meu melhor. O que mais há para dizer? Kakaroto então comenta que essas foram as palavras de um verdadeiro Saiyajin. Adeus, Vegeta. Só que para a surpresa de todos, Kakaroto não matou Vegeta. Ele na verdade poupou a sua vida. E diz que Vegeta é o primeiro a fazer ele se sentir tão vivo. E seria um desperdício matar alguém assim. Mestre Karin aparece e mesmo Vegeta chateado por perder, ele ri. Ele diz que foi graças a ele que a Terra não foi destruída. E é então que ele dá uma semente dos deuses para os dois guerreiros. Vegeta então pergunta se Kakaroto ainda quer lutar. Mas Kakaroto diz que tem uma ideia melhor. Que tal se Vegeta saísse da Terra junto com ele? Pois existe uma criatura lá fora centenas de vezes mais forte que o Kakaroto. E que mesmo Kakaroto, comparado a alguns dos soldados do Freeza, ele é só um guerreiro mediano. Ele então conta que os Saiyajins foram exterminados por um tirano que acreditou numa lenda urbana. Vegeta não acredita ter uma raça inteira de gente como eles, mas Kakaroto diz que isso é verdade e que esse ser eliminou todos
só com um aceno de mão, e que o pai do Kakaroto foi o único que teve coragem de desafiar a extinção. Kakaroto teve que assistir tudo de longe, mas nunca se esqueceu da tristeza e da raiva que sentiu. Ele pede para Vegeta ajudar a se vingar da criatura que tirou a liberdade deles e destruiu seu povo e a sua cultura. Ele admite que um confronto direto às suas tropas resultaria na morte dos dois, mas com os genes que eles têm, não existe um limite do quanto eles podem ficar mais fortes. Mestre Karin então diz para Vegeta que o único que pode decidir isso é ele mesmo. Vegeta então aceita e Kakaroto fica muito feliz com isso, em ter Vegeta como aliado no golpe contra Freeza. É então que Vegeta ganha o rastreador do Nappa e a Bulma consegue se comunicar com ele. E é então que ele conta toda a história. Ele diz que ama Trunks e ela também. E é então que os dois chamam as naves. Vegeta se despede do Mestre Karin e eles partem. O que será que aguarda os dois guerreiros? 15 dias se passam e eles finalmente chegam ao local. Com as costas doendo, Vegeta fica impressionado com a tecnologia do local, que um dia poderia ter sido a sua casa. E logo quando eles entram, alguns soldados perguntam quem é esse novato. E Kakaroto só responde que Vegeta está com ele. No banho, Kakaroto raciocina que no nível que o Vegeta está, ele não ia conseguir fazer nem Zarbon nem Dodoria suar. E Vegeta tem um ego de vidro. Se ele lutasse contra Freeza, ia sair quebrado permanentemente. O orgulho do Vegeta é um grande ponto fraco. Uma cena engraçada é que Vegeta não quer de jeito nenhum usar as vestes dos Saiyajins. E Kakaroto fala que ele ia ficar muito bem nelas. E então que Vegeta pede pro cara fazer um uniforme pra ele. Vegeta preparado, já foi com os desenhos do uniforme. A ideia do Kakaroto é subir na hierarquia para conseguir derrotar o Freeza. Então a estratégia é ir derrotando os soldados mais fracos até eles ficarem mais fortes, para finalmente poder derrotar o Freeza. E é então que Vegeta percebe que Kakaroto fala como se já tivesse enfrentado o Freeza antes. E ele está certo. Kakaroto conta a história que, há 2 anos atrás, ele chegou a enfrentar o Freeza. Na ocasião, ele diz que conquistou outro mundo para o Freeza. Freeza debocha e manda ele se levantar. Então que Dodoria começa a insultar o Saiyajin, falando: "Você não ouviu, lixo?" Quando olho pra cara dele, eu lembro do idiota que tentou se opor a nós, zombando assim do pai do Kakaroto. E é nesse momento que Kakaroto perde a cabeça e mete um porradão no Dodoria. E então vai pra cima do Freeza, com um punho cheio de Ki, pra dar um socão na cara do Freeza. Mas Freeza, só com o poder mental, acerta a testa do Kakaroto e nocauteia ele com um único golpe. E ainda assim, manda ele pra se recuperar, porque Kakaroto ainda é útil pra ele. E também pode ser descartado quando o Freeza quiser, subestimando assim o potencial do Saiyajin. E tudo que Kakaroto ganhou foi uma cicatriz na testa. Vegeta fica muito surpreso com a história e pergunta como eles vão derrotar o tal do Freeza, já que a diferença de poder é enorme. Kakaroto então diz que Freeza, apesar de ser forte, não é invencível, e que se pelo menos ele se tornasse um Super Saiyajin, eles poderiam ter alguma chance. E é então que ele conta ao Vegeta a lenda que diz que a cada milênio um Super Saiyajin aparece. Ele seria um guerreiro que venceria qualquer um em combate. Tudo bem que pode ser apenas uma lenda urbana, mas seria uma ótima ideia se os dois trabalhassem juntos para alcançar isso. Vegeta curtiu o desafio, vê isso como uma forma poética de compensar a derrota que ele teve na Terra, herdando essa lenda antes do Kakaroto. E é então que eles se preparam para os afazeres do dia. Mas eles acabam encontrando um soldado do Freeza, que não vai muito com a cara do Kakaroto, e desafia ele. E então a luta já vai começar. Kakaroto já libera o seu Ki. E Vegeta já percebeu a evolução do Kakaroto. O coitado nem acredita no poder de luta. E o rastreador chega até a quebrar. Kakaroto já ataca com a esquerda, estilo boxe. E já manda o maldito nas montanhas. O inimigo se levanta e tenta revidar. E é então que Kakaroto se prepara. O inimigo se espanta com o poder do Kakaroto, mas nem dá tempo de fazer nada. Kakaroto já espanca o coitado e manda ele pra cima e pede pro Vegeta finalizar o infeliz. Vegeta então se prepara e manda um Kamehameha.
o sinal de fogo perfeito para o começo da rebelião deles. Kakaroto então sugere que é melhor controlar o Ki, para não serem pegos pelos Stalkers. É então que Zarbon percebe que Garcho foi morto por um inimigo desconhecido. Dodoria não bota muita fé, mas logo percebe que isso é verdade. Mas só com essas informações que o agressor aumentou e diminuiu o seu poder de luta, Frieza já imagina que Kakaroto está envolvido. Kakaroto está preocupado sobre como controlar o seu poder de luta, para não ser detectado pelos rastreadores. E Vegeta na ocasião já está com a roupa certa. Eles acabam até negando os rastreadores do alienígena doido. Vegeta está muito decidido a resolver logo essa situação. E os dois caminham em direção ao seu destino. A noite parece estar calma, quando de repente o rastreador detecta o poder do Kakaroto. A pessoa que viu isso se chama Radish, e ela já sai correndo ao encontro dele. As amigas se perguntam o que ela vê no Kakaroto, pois ele não passa de um bárbaro assustador. Enquanto isso, Kakaroto e Vegeta passam por alguns soldados do Frieza, que começam a insultar eles de macacos e lixo de baixa qualidade. O resultado não poderia ser outro: todo mundo é arrebentado. Vegeta pergunta se sempre é assim. Kakaroto então comenta que os insultos não passam de inveja, pois é tudo que eles podem fazer, já que não podem vencer eles em combate. Nenhum deles tem metade dos culhões do Vegeta. É então que uma voz diz para Kakaroto parar. Kakaroto já conhece essa voz, e quando ele se vira, ela já começa a falar que ele não liga, não escreve, e pergunta onde ele esteve nos últimos meses. Kakaroto diz que não tem que relatar todos os seus movimentos. Vegeta então pergunta: quem é essa mulher? É então que Kakaroto, meio hesitante, tenta explicar, mas ela toma a frente gritando que é sua namorada, mas que parece que Kakaroto arranjou um namorado novo. Kakaroto então diz que esse é Vegeta, e ele encontrou ele na Terra, e ele também é um Saiyajin. Um Saiyajin como nós. Ou seja, Radish também é uma Saiyajin, e também sobreviveu. Então que Kakaroto diz que Vegeta se juntou à causa, mas que faz tempo que ele e a Radish não lutam junto. Que tal uma partida? E é então que ela grita: inferno! Sim! Então já começa a se preparar. Radish alerta ele para não se conter, e Kakaroto diz que não se lembra de ter feito isso antes. Ela avisa que está muito mais forte do que antes. E Kakaroto comenta: eu também estou. E a batalha se inicia. Radish manda um chute, Kakaroto se desvia. E é então que ela manda uma sequência de chutes, mas Kakaroto tá com a esquiva em dia. E então ela manda uma sequência de chutes com uma perna só, que lembra muito o estilo da Chun-Li. Ela se mostra muito habilidosa com as pernas, mandando chutes com Ki, se apoiando no chão e metendo sequências imprevisíveis para qualquer guerreiro comum. Mas Kakaroto está acima da média. Vegeta elogia os movimentos dela e diz que Kakaroto tem bom gosto. É então que um soldado de Frieza grita para eles pararem de lutar naquele instante. E nesse momento Kakaroto desvia de um chute e Radish acaba acertando o soldado, mandando ele pra longe. Coitado é nocauteado, e a luta dos dois continua. Radish percebe que Kakaroto está muito mais rápido do que antes. Ela não consegue acertar nenhum golpe nele. É então que Kakaroto até fecha os olhos, e Radish manda outro golpe que lembra muito da Chun-Li. Ela fica impressionada que mesmo assim, Kakaroto ainda consegue se desviar. Vegeta percebe que não é o mesmo truque que Kakaroto usou na Terra. Ele agora finalmente consegue sentir o Ki dos oponentes. Está usando isso para se desviar. Kakaroto está muito tranquilo, quando de repente ele não sente mais o desejo dela de lutar. Ele estranha o que aconteceu, e quando ele abre os olhos, ela está indo para beijá-lo. Vegeta se surpreende, e foi aí que Radish encontrou uma brecha, e ela manda um chute que passa raspando no Kakaroto. Kakaroto menciona que isso foi um golpe baixo, ela deveria ser uma guerreira. E então que Vegeta observa que bastou um beijo pro Kakaroto quase se ferrar. Vegeta deveria fazer anotações. Só espero que ele não esteja pensando em usar essa estratégia também. É então que Kakaroto diz que o tempo acabou e que ele é o vencedor. Radish fica muito pé da vida, pois não conseguiu acertar nenhum golpe. Mas Kakaroto diz que se a luta tivesse se estendido, com certeza ela teria acertado ele. Ela diz pra ele não subestimar ela, e ele fala que de jeito nenhum. A partida foi bastante divertida. Ela então se alegra por ter conseguido ajudar o Kakaroto e deseja sorte pra ele. Então que Kakaroto chama o Vegeta para eles continuarem sua missão. E então o Vegeta começa a tirar um sarro, pois o grande Kakaroto perdeu a calma com um simples beijo. Kakaroto então diz que Vegeta não sabe o quão assustadora ela pode ser.